Seja muito bem-vinda ao nosso programa Vestir Intencional. Aqui eu te ajudo a trazer para o mundo e a vestir de fato o estilo que só você tem, sem regrinhas genéricas, com foco naquilo que faz sentido para você, para o seu caso. Hoje a gente vai falar sobre lookinhos para sensualizar. Eu recebi uma pergunta dias atrás na caixinha do Insta, eu abri aquelas caixas de pergunta nos meus stories, e eu recebi uma pergunta que foi a responsável por este episódio do nosso Vestir Intencional, então cá estamos. A pergunta era: listras candy color, como não parecer papel de parede de quarto de bebê, dá para sensualizar? Então a gente vai falar sobre isso e sobre outras questões que vieram. Dá um alô aqui nos comentários para eu saber que vocês estão me vendo, estão me ouvindo direitinho. Aliás, eu tenho 2 avisos aqui. A gente já tá devagar hoje. Então, pode ser que eu me perca um pouco mais do que o normal nas ideias. Eu tô me esforçando. Bom dia, Aline, tudo bem? E a segunda coisa é, eu não vou entrar na discussão da vulgaridade hoje, tem um texto no meu Insta sobre isso, e eu pretendo fazer um estilo livre para a gente debater essa questão de sensualidade, vulgaridade, sensual sem ser vulgar e etc. Mas não vai ser hoje, vai ser num outro programa. Hoje a gente vai falar de coisas um pouco mais práticas. Hoje é dia de vestir mal intencionado. Como assim, Paulo? Maravilhosa. Bom dia, Milene. Bom dia, Carolina. Como vocês estão? Já vi que a Bia tá vindo pro YouTube. Bom dia, Patrícia. Eu vou olhar o comentário da Paula e vou rir até amanhã. Muito bem, vamos lá. Esclarecimentos feitos sobre eu não discutir vulgaridade nesta live de hoje. Isso é tema para uma outra live. Primeira coisa que a gente tem que pensar quando a gente fala nesta pauta, lookinhos para sensualizar, é o que é sensualidade para você. É fundamental que a gente olhe para isso, para esse recorte. Como vocês sabem, aqui é o seguinte, é sempre o que faz sentido para você em primeiro lugar. É importantíssimo ter esse filtro. E na live de hoje não seria diferente. Por quê? Por mais que algumas metodologias organizem um conjunto de informações pelo nome de sexy, sensual, magnético e entre outras coisas, é perfeitamente possível ser sensual sem abraçar um conjunto de informações visuais que não é sua. Então esse é o primeiro ponto, é entender o que é sensualidade para você. Você já parou para pensar sobre isso? Porque uma vez eu falei, já deve ter 1 ou 2 anos, eu falei sobre isso nos stories e uma moça me mandou mensagem uns meses depois, eu nem lembrava mais que eu já tinha falado sobre o assunto, mas ela me mandou uma mensagem agradecendo. Porque por conta daqueles stories que eu tava falando, que tem que fazer sentido para você e cada um tem que começar analisando o que é sensual para si, para começo de conversa, como se sente sensual, ela parou para pensar por conta disso e ela percebeu que ela se sentia infinitamente mais sensual de jeans e camiseta do que ela se sentia de renda, coisa curta, saltão e várias coisas que a gente associa com sensualidade, com look para sensualizar. Então, é fundamental que você faça esse recorte do que é sexy para você. Você já parou para pensar nisso? Você já parou para entender se você é a pessoa que se sente realmente mais sensual quando você veste uma coisa rendada, quando você coloca um saltão, quando você coloca um brilho, um batom, alguma coisa que pode estar conectada a isso, ou se você é aquela pessoa que é tipo camiseta, coisas, né, mais que nem a menina falou, jeans e camiseta, ou se você é aquela pessoa, sabe aquela calça de pijama, de algodãozinho? É super importante você fazer esse recorte. Então, a primeira pergunta é, o que te faz sentir sexy? Por quê? A sensualidade e a sexualidade são coisas tão subjetivas que uma coisa completamente sem apelo para você pode ter um apelo enorme para outra pessoa. Tem gente, por exemplo, que tem fetiche com pé. Eu tenho horror a pé, gente. Eu não gosto nem do meu. Mas tem um universo de pessoas que acha pé a coisa mais sexy do mundo inteiro. Então, assim, o que é para você? Esses dias, por exemplo, eu tava navegando lá naquela outra rede que começa com tique e termina com toque, e tem um cara que eu sigo que ele é meio que o internet boyfriend, que eu esqueci o nome dele, Real Raul.
eu não vou lembrar o nome, depois eu posso postar no story porque eu sigo ele no Insta também. Ele faz toda uma série de coisas que são sensuais para as mulheres. E aí ele fica tirando sarro do tipo, levantar a manga do braço, ou algumas coisas assim. E são coisas que não tem nem a ver com a roupa, tem a ver com atitudes. E você já parou para pensar nisso? No que faz com que você se sinta atraída pelas pessoas com as quais você se atrai e no que faz com que você se sinta confiante e atraente? Até porque, se a gente for pensar nessa coisa da organização, da metodologia, tem um monte de coisa para desconstruir antes, porque a maioria das pessoas que, pela classificação de alguns métodos, teria informações de estilo sexy no próprio estilo, não consegue se reconhecer e fica chocada quando descobre que tem essas informações no estilo. Por mais assim, na cara da pessoa que esteja aquilo, ela simplesmente não consegue ver porque ela aprendeu que sensualidade só valia a pena se fosse para, sei lá, uma pessoa que pensa aí num ícone que para algumas pessoas vai ser a Gisele Bündchen, para outras a Marilyn, para outras, sei lá, Kim Kardashian, para outras whatever. Quem que é o seu ícone? Quem que você acha que, puta, essa pessoa realmente é super sensual? E aí, porque a gente aprende que é para essas pessoas ou que tem que ser dessa forma, a gente acaba se afastando disso. Então é importante que você faça o seu recorte. De novo, eu tô aqui, esse aqui é um lembrete para mim, eu não vou entrar na discussão da vulgaridade, Isso vai ficar para um outro programa, prometo que a gente vai falar sobre isso, mas o Vestir Intencional é um programa mais objetivo, mais leve, então não problematizarei isso aqui. No dia da sensualidade muda o nome, como vestir mal intencionado, tipo isso. Que bom que você conseguiu acompanhar ao vivo, Maria Cecília. Ei, Bia. Eu não me sinto sensual de jeito nenhum, é grave? Olha, importante que você olhe para isso. Vale entender por que você não se sente dessa forma, se tem a ver com o que você está se comparando, se tem a ver com que você acha que a sensualidade ela só mora em determinados elementos e você não gosta desses elementos. É importante você olhar com carinho. Olha, a Beatriz falando, eu não pensei, você que me contou. Beatriz é um dos exemplos mais fantásticos disso. A Beatriz falando, as atitudes sim, já pensei, mas aí a roupa nem sempre é igual, não descobri um padrão. Tudo bem, estamos no caminho. Mas é super importante que a gente comece a investigar isso, então, né? Presta atenção, tenta. Sempre tem um padrão, gente. Bia, sabemos que sempre tem um padrão. Então, tenta encontrar qual é o seu padrão. O que pensa nas situações, assim, nas roupas que você usa, quando você pensa, puta, essa roupa aqui eu me sinto fantástica com ela, e que você de fato se sente. E não aquela roupa do tipo, vamos fazer com que eu vou me arrumar e aí eu... Sabe aquela coisa meio produção de comédia romântica? Que vai a melhor amiga e bota uma roupa e fala, você tem que se arrumar assim, ou sabe, aquele negócio meio final do Greasy. Não precisa ser isso. É aquela que você de fato se sente sensual, que você se sente atraente usando a roupa. Então, olha para essas que você usa e normalmente se sente assim, porque sempre tem um padrão. A Patrícia falando, eu odeio me sentir sensual. Se eu visto alguma coisa que me faz sentir sensual, eu troco. Olha lá o que eu falo. As subjetividades. Importante olhar com carinho porque isso acontece, Patrícia. Pode ser uma questão. Agora vamos às perguntas que vocês me mandaram mais objetivas nos stories. A primeira, então, era lista Candy Color. Como não parecer papel de parede de quarto de bebê? Dá para sensualizar? Listra Candy Color é só um elemento. Se isso vai ser aplicado numa camisetinha de manga ou numa camisola decotada, cheia de rendas e afins, num tecido que é listra Candy Color, mas é transparente, ou em outro que é sólido e estruturado, são outros 500. Então, de novo, primeiro a gente volta no que é sexy pra você e depois a gente volta o que tem além desse único elemento. Eu não sei se eu vou conseguir achar alguma coisa aqui de listra Candy Color, porque essa foi super específica no Pinterest, mas vamos lá. Listra Candy Color com babado, só que ela tá com uma calça justa, é mais decotado, valoriza mais os seios, tem uma tira de alça mais fina. Não é aquela coisa super delicadinha, é diferente dessa listra Candy Color que a gente tá vendo, por exemplo, nesse vestidinho que é de criança propriamente. Então, no que isso vai ser aplicado? Listra Candy Color num biquíni é diferente de listra Candy Color num moletom ou num tricô da avó. Então, é super importante analisar com o que mais isso interage. Nessa calça aqui também vai ser diferente do biquíni das outras coisas que eu mostrei. Aqui a gente tem uma calça que define mais a cintura, que tem
que ela deu um nozinho para realçar ainda mais essa questão da curva, que é mais ajustada na coxa. Então, tudo depende de como isso vai ser usado. Aqui não é exatamente candy color, o candy color está misturado com outras cores, então essa é uma outra possibilidade. Misturar o candy color com outras cores. Aqui tem preto, tem vermelho, tem cores um pouco mais fortes, não só o rosinha, o azulzinho, o verdinho e o amarelinho. Mesmo o amarelo aqui, ele é um pouco mais intenso porque ele vai fazendo essa transição. Então, é importante que você olhe para esse contexto. Precisa ser só a listra candy color? Será que dá para combinar essa listra candy color com alguma outra coisa? E como que é a modelagem? Aqui, por exemplo, a gente tem um decote, tem um salto, tem uma sandália que é um pouco mais aberta, tem a cintura, né, o cinto marcando a cintura, tem uma série de detalhes que vão compensando a listra candy color. Então, é importante que você olhe para esse contexto. Agora, se você sabe que para você um decote é sensual, você pode trabalhar essa listra numa peça mais decotada. Agora, se você sabe que para você mostrar a perna carrega sensualidade, aí você pode, né, ter algum, ou, sei lá, são shorts de listra candy color e ele tem uma coisa mais justa, ou uma saia com uma fenda, ou então deixar para a parte de cima o candy color e a parte de baixo você traz com alguma outra informação visual que expõe a perna e que te faça associar com essa sensualidade. Mas é importante olhar para o contexto. Não existe uma única coisa no seu look, existe uma combinação de elementos. Qual que é o material, qual que é a modelagem, qual que é o ajuste. Lembra aquilo que eu tô falando nas últimas lives sobre a diferença entre o tipo, a categoria e o elemento? Você tem que olhar para o elemento. Quando você me fala isso, você está olhando só para um, mas é a mistura dos elementos que vai contar na mensagem final do seu look. A famosa roupa que a gente olha de manhã e pensa, hoje eu quero causar, essa mesmo. Aquela que você olha e fala, pista game. Ei, Renata, que bom estar aqui de novo, faz tempo mesmo, saudades. A Beatriz falando, em mim sim, já vi um pequeno padrão, mostrar a pele, mas em observar outro não consigo fazer esse recorte. Tudo bem, aqui é como você se sente sensual. Como você vê o outro sensual, beleza, é um pouco mais abstrato, mas como você se sente para a premissa desse nosso exercício aqui, já conta. Aí, tinha uma outra pergunta que era assim, além do decote, quais cortes costumam ser mais sensuais? De novo, vai depender de como você se sente sensual e do contexto no qual você se insere. Por exemplo, tem culturas e tem religiões que a mulher não pode usar blusa de alcinha, blusa sem alça, expor essa região aqui da axila, porque a axila é associada com o órgão genital feminino. Então, assim, qual é o contexto que a gente está falando em primeiro lugar? O que vai ser visto daquela forma? É importante entender o contexto do tempo, entender o seu contexto, mas se você, né, tá se vestindo você para sensualizar o seu contexto, ele vai importar mais do que o contexto maior ali, mas é importante você entender isso. Mas, de uma forma geral, a gente pode trabalhar fenda, coisa mais curta embaixo, transparência, coisas que revelem um pouco mais a pele, que sejam um pouco mais justas, mas aí o ponto que vai ser revelado depende. Você acha o quê do seu corpo sexy? Você acha que a saboneteira é sexy? Você acha que as suas costas são sexy? Você acha que, sei lá, sua mão, você acha que o seu pé, que nem a gente estava falando antes, você acha que o colo, o que exatamente você acha ou que faz com que você se sinta sexy? Até a Bia falou, tem um pequeno padrão de mostrar a pele, mas qual é o pedaço da pele que você mostra e você sente assim, né, que dá um poder maior, que você se sente mais segura, mais confiante consigo, com a sua aparência mais sensual. Então tem gente, por exemplo, que é, sei lá, nuca, tem gente que é o colo, tem gente que é a perna, tem gente que é o bumbum, tem gente que é N coisas. Então, qual é o seu contexto? Tem uma série, em termos gerais, a gente até consegue associar a sensualidade ou com aquilo que mostra ou com aquilo que faz um jogo de mostra e esconde. Então, por exemplo, você tem uma coisa mais solta, mas que ela é transparente, só que aquilo tem que fazer sentido dentro do seu contexto. A Renata falando, para mim, sensual tem a ver com a parte inferior mais justa, calça, saia, uma camisa mais transparente com cores vibrantes, vermelho, azul, rosa e amarelo e salto alto sempre. Olha lá que interessante. Para ela, azul, rosa e amarelo são cores que remetem à sensualidade. E não necessariamente essas são cores que, se a gente for trabalhar a metodologia, vão estar diretamente conectadas. Então, é importante que você considere o seu. Eu me sinto feminina, mas não me sinto sensual. E não sinto necessidade de me vestir sensual para me vestir poderosa. Vai entender? Perfeito, mas é sobre isso que a gente está falando, Lícia. Até porque o que significa ser feminina, né? Que foi uma discussão que a gente já teve aqui no Estilo Livre passado, inclusive. Então, o que significa ser feminina para você? O que significa ser sensual para você? Se você consegue associar as duas coisas, não tem questão. Se você acha que é diferente você sensualizar para alguém, ou você só trazer um toquinho porque
você gosta de se sentir assim em todos os momentos, então é importante que cada pessoa faça o seu recorte para trabalhar isso. Aí tinha uma outra pergunta que era como sensualizar sem salto alto? De novo, a gente vai passar pelo que você considera sensual, mas em linhas gerais a gente pode associar algumas coisas também. Exposição do pé, metalizados, bico mais fino, ter um pouco mais de exposição. Então, por exemplo, deixa eu pegar umas imagens aqui. De novo, vai variar de pessoa para pessoa. Tem gente, por exemplo, que vai morar nas tiras mais finas e nesse pé mais exposto. Tem gente que vai morar numa transparência, mas você vê que esse aqui, por exemplo, ele é todo blocado e aí tem uma leve transparência lateral e tem o bico aberto na frente. Para algumas pessoas isso já é suficiente. Para outras pessoas precisa ter a estampa. Então, uma estampa de animal e tal. Aqui é com salto, mas se a gente tirar, só vou procurar flat. Para algumas pessoas pode morar aqui. Você tá vendo que ele é todo vazadinho, o bico é um pouco mais fino? E ele tem laranja, que é uma cor com mais energia também, que remete um pouco a essa questão. Ó, aqui já é mais pesado, já é mais forte, mas tem onça, tem o pé exposto. Então, depende muito, de novo, de como você se percebe e aí do tanto que você vai trazer isso. Aqui, por exemplo, opa, o pé tá bastante exposto. Vocês lembram que tinha aquela sandália que a Adriane Galisteu, uns 15 anos, ou talvez mais, não tô afim de fazer essa conta agora, ela lançou uma sandália, que era a sandália fio dental, que era tipo, é só uma tirinha. Aquilo vem e volta, nem é dela esse modelo, já existia antes dela e continua existindo depois da gente associar, que por um período aquilo foi associado à sandália da Adriana Galisteu. E aquela sandália da Adriana Galisteu, Adriane Galisteu, ela basicamente era, deixa eu fazer um passo na tela aqui. A sandália da Adriane Galisteu, ela basicamente era, nossa, que desenho bonito, né? Uma tira. Então você tinha a tira do tornozelo e você tinha uma única tira. Nesse limite, para algumas pessoas pode ser mais sensual. Para mim, eu nunca me senti sensual usando essa sandália. Exposto demais, não rolou. Então, de novo, fazer o seu recorte, mas a gente pode pensar nisso. Ou trazer para outros elementos, então você tira o salto, mas você tem um bico fino, você tem uma quantidade de pé e pele exposta, e você também pode pensar nos pedaços do seu pé que você acha são mais atraentes ou menos atraentes, para ver se tem alguma diferença em como você vê isso. E também transpor para outros detalhes, porque, de novo, a gente volta para aquela história de que o calçado, ele é só um pedaço do seu look. O que você está usando como blusa, como parte de baixo? Tem alguma sobreposição? Tem algum acessório? Porque todas essas coisas contam na forma como você vai ser percebida, não é só o calçado. O calçado talvez tenha mais importância na medida que você dá mais importância para o seu pé ou menos importância para o seu pé, mas você tem que analisar o contexto. Eu também não entendo essa ligação entre sensualidade e poder que as pessoas fazem. Freud explica, Patrícia, mas isso é assunto para um outro debate. Bia, vou segurar a sua pergunta, porque a última que eu anotei passar por ela. Olha a Paula falando, eu tinha uma dessa, estourou na balada. Pois é, ainda tem essa. O negócio não tinha segurança alguma. Sim, metalizado, brilho, etc., são elementos que podem ser considerados, mas, de novo, o que isso significa para você? Porque pode ser que para você não signifique absolutamente nada, como a moça que me escreveu. Supostamente, uma lingerie toda cheia de renda, vermelha, um decotão, uma transparência, uma coisa curta, um salto alto, coisa de estampa animal, etc., são coisas que a gente pode associar com sensualidade. Não para essa pessoa. Ela não conseguia se vestir assim e se sentir sensual assim. Ela parou para pensar e percebeu que ela se sentia fantasiada quando ela usava essas coisas. Então, de novo, façam o recorte. Mais importante do que só pensar no objetivo final é como você se sente, porque se você trouxer uma coisa só focando no objetivo final, você não vai parecer segura naquilo, você vai parecer exatamente o que ela falou, fantasiada. Então, é importante fazer esse recorte. Você parte de um lugar e depois você media e adapta isso. E esse recorte parte do contexto, que é o que eu falei, né? Para onde você está indo com isso, com quem você está se relacionando e como talvez isso possa ser percebido nesse contexto social maior no qual você se insere. Tem uma pergunta aqui que era, quais as referências de acessórios sensuais? Bijuteria. A gente pode pensar em coisas que balançam, tipo aqueles brincos tipo chuveiro, argola, coisas que têm uma pele mais exposta também, tirinhas, acessórios que direcionam para algum lugar, tipo aqueles colares que são um cordãozão, assim, ou na frente ou nas costas. A gente pode pensar em pulseiras super finas que balançam e expõem mais a pele. Então tem uma série de acessórios que podem ser associados também. De novo, a gente volta para a questão. É ali que mora a sua sensualidade? Porque, de repente,
repente, a sua sensualidade não mora necessariamente nesse detalhe. Mesmo que a gente esteja trabalhando a partir de uma metodologia que organiza um conjunto de informações como sensual, sexy ou qualquer denominação que você queira dar, é super importante que você tenha em mente que você não vai ser só esse recorte, e você não vai ser o todo desse recorte. Se a gente for falar, por exemplo, dos estilos universais, que são 7, da minha perspectiva são 8, na verdade, ninguém é um só, todo mundo tem uma mistura. Então você pode ter o sexy, mas não quer dizer que você vai ter todas aquelas coisas do sexy em todos os lugares, e não quer dizer que você vai ter só ele. Então é, de novo, olhar para o conjunto. E aí tem esses elementos que eu falei aqui. Deixa eu ver se tinha mais alguma coisa. Aí tinha uma outra que eu achei maravilhosa, porque me identifico. Como ser sexy sendo uma pessoa friorenta? Eu tenho uma pergunta. Se alguém que está vendo essa live produz pijama e roupa íntima, por que raios todo pijama de inverno é pijama de criança? É muito difícil comprar um pijama de frio que não seja roupa de criança. É impossível. Eu demorei quase um ano para achar um pijama razoavelmente adulto e quentinho ao mesmo tempo. Então, pessoa que me perguntou essa é uma bomba que eu vou jogar para quem produz. De novo, a gente tem que entender como você se reconhece nisso. O pijama com o qual eu me sinto mais confortável é um pijama de veludo com brilho. Então, foi assim que eu me senti melhor. Mesmo assim, se eu usar o pijama inteiro, que eu normalmente uso separado, eu me sinto um Teletubby. Então, virou até piada aqui quando eu uso o negócio. Eu não consigo usar no estado, porque para mim aquela estética do todo de uma cor não vai funcionar, mesmo sendo veludo, e aí ter todo veludo. Então, primeiro, entender qual é o seu, em que pontos essas coisas precisam estar e qual é o limite delas também, porque eu de veludo inteira, eu já começo a cantar a musiquinha. Tinky Winky. Olha lá, a Renata falando. Já vi sensualidade em moças usando jeans claro e esfiapado, camisetinha Hering, sandália havaiana, cabelos bem cortados, tratados, bolsa maxi, pele queimada de sol, é meio um visual pós-praia. Mas esse visual pós-praia não combina comigo. Me sinto desarrumada desse jeito. Olha a importância do recorte. Pode ser que uma ou outra dessa lista toda que você colocou tenha a ver com você. E aí você vai trazer essa coisa que você identificou que tem a ver com você. Não quer dizer que você precisa reproduzir aquilo. Essa do pijama de criança é real, Viviane falando. Gente, é muito difícil. É muito difícil. Assim, você tem um edredom muito bom, você tem um aquecedor na sua casa, e aí você compra um pijama que não é o pijama mais quentinho de todos, mas ele tem manga longa. Porque se você quer um pijama que o pijama em si seja quente, ou você vai ficar vestida de Teletubby, ou você vai ficar vestida de criança. É muito difícil. Eu tenho vontade de mandar fazer pijama por causa dessa dificuldade. Vamos lá. Outra pergunta que eu tinha aqui, que era assim, como se vestir para um date, que se conecta com a pergunta da Bia que eu tinha separado para responder depois, que ela mandou, considerando a subjetividade, como ligar a minha percepção de sexy com a comunicação visual de sexy, como saber quando eu vou transmitir mesmo essa informação, se for a intenção. Primeiro, contexto cultural. Segundo, entendendo a quem você quer, né, fazer com que você pareça sexy, para quem você está direcionando essa mensagem especificamente, e aí você vai trabalhar em torno disso, mas em certa medida, se a gente está falando do tipo, você vai para um date, você vai encontrar outra pessoa, tem sempre aquele pedaço que a gente nunca vai encontrar, porque tem o contexto cultural e tem a subjetividade de cada um. Do mesmo jeito que o cara pode aparecer cheio de detalhes que fazem com que você ache com que ele é atraente, às vezes você vai prestar atenção num negócio que, assim, tá totalmente fora do controle. A Aline Lima, que é uma psicóloga / psicanalista que eu adoro e vivo compartilhando coisa nos stories, e tem até uma live que eu fiz com ela que tá gravada no IGTV sobre compra compulsiva, ela falou uma coisa que eu acho genial: amor é gambiarra. Então, até determinado ponto, a gente não tem como saber como o outro vai perceber isso. Às vezes você tá lá toda produzida e a pessoa tá prestando atenção em algum negócio X. Quer ver? Quando eu comecei a namorar o Gustavo, não é exatamente sexy, mas era um negócio que ele prestava atenção e que eu claramente prestava atenção que eu fazia isso. Eu saía, me arrumava, passava maquiagem, colocava sainha curta, de renda, e bibibibobobó. Aí o Gustavo veio e falou do pé que eu virava. Que ele achava bonitinho o jeito que eu virava o pé. E eu não prestava atenção nisso. E o Gustavo, quando se empolga, fala de um jeito que ele faz uma expressão específica com a boca que até hoje
hoje ele não sabe que raio de expressão é essa, mas é a coisa que eu acho mais bonitinha nele. Então, assim, sempre vai ter aquela coisa que nos escapa completamente e que o outro vai achar fantástico, ou e às vezes até uma coisa que a gente não gosta e o outro gosta, enfim. Mas é importante você ter algum filtro ali. Para quem você está direcionando essa informação? Qual que é o contexto dessa pessoa? Qual que é o tipo de relacionamento que você quer ter ali, né? O que você quer que seja valorizado em você? Porque se você foca naquilo que você quer que seja valorizado em você, você tem mais chances da pessoa perceber aquilo. Agora, se nem nisso você tá focando, é mais difícil. Viviane falando, às vezes um perfume deixa a pessoa sensual. Total, às vezes é um perfume, é uma expressão, alguma coisa que escapa completamente. Mas, de novo, quando você entende o que faz com que você se sinta sensual e você usa isso, você vai se sentir mais segura no interagir, e quando você entende o contexto, é mais fácil de mediar essas informações, e quando você tem um objetivo de, tipo, não, quero que determinada pessoa, né, tô indo para um date com uma pessoa específica, beleza, o que você quer que essa pessoa preste atenção em você? E aí você vai tentar ressaltar essa coisa em primeiro lugar. A legging é uma peça sexy que marca muito sem parecer muito sexy. Depende da legging, depende do modelo, depende da pessoa, depende de uma série de coisas. Eu, por exemplo, me sinto zero sexy usando legging. só coisa de academia para mim. Então, sempre o contexto, gente. O contexto ele é o mais importante. De fato, a legging ela pode ressaltar mais as curvas, mas depende de como quem está usando se percebe, depende de como ela é combinada, depende do contexto no qual aquilo é usado. Então, sempre é legal fazer esse recorte. Deixa eu ver aqui se a gente tem alguma dúvida. Aliás, enquanto vocês mandam dúvidas derradeiras, eu vou abrir aqui da legging. Aqui, por exemplo, tem a legging com transparência, com essas tiras. Então, tem um jogo de mostrar e esconder. Aqui, supostamente, a gente vai ler mais sensualidade, porque tá mais marcada, tem mais pele exposta. Agora, como isso é combinado, vai mudar completamente a percepção. Aqui é mais clara, tá mais colada no corpo, mas é uma estampa mais pro militar, mais camuflagem. Então, não tem o mesmo apelo que, por exemplo, isso aqui poderia ter no sentido de ressaltar algum detalhe do corpo. Então, é importante você entender os objetivos e como aquilo é combinado, né? Se é coisa de academia, para que pedaço do corpo está chamando atenção. Aqui, por exemplo, é aquela que já tem um cos e um bolso, simulando ser uma calça que não é legging, né? Uma skinny, mas é mais legging porque ela é totalmente colada, sendo usada com um salto. Ela tem esse acabamento meio resinado, tem uma blusa aqui usada junto com ela, que é de uma estampa animal. Então, é uma outra configuração de elementos. Mas é sempre o recorte. Se você é o que eu falei, da sandália da Galisteu, e enfim, para algumas pessoas aquilo vai ser super, não necessariamente vai ser para mim, não necessariamente aquilo vai ser para você. O que a Renata falou, ela falou, acho que a legging pode ser sensual sim, já isso com blazer comprido e salto eu me senti bem sexy e elegante. É isso, ela consegue ver sensualidade numa estética que ela não se reconhece, mas nessa estética ela consegue se reconhecer como sexy. Então é sempre importante entender o seu para fazer esse recorte. Vou pegar uma aguinha aqui antes da gente finalizar. Eu vou abrir uma caixinha no meu Insta, que agora eu tô intrigada. Eu quero que vocês pensem com carinho sobre o que faz, qual é a peça do seu armário que você veste e pensa, hoje é dia de maldade, como falaram aqui. E o que tem nessa peça que te faz sentir dessa forma? Eu vou abrir uma caixinha nos stories e aí a gente usa isso como ponto de partida, então. Sensualidade é um estado de espírito, Andréa falando. Ei, que bom que você está ao vivo, Andréa. Pois é relacionado com uma série de outras coisas. A roupa, ela sim vai fazer parte disso, mas, né, a gente precisa analisar o padrão da roupa pra gente, porque sempre vai estar relacionado com o que é nosso, não só com esse contexto externo. Muito bem, mulheres, vocês que estão no Liberte Seu Estilo, a gente se encontra já na nossa consultoria coletiva. E vocês que estão aqui no canal, a gente se encontra na quarta-feira no Estilo Livre ou então no Insta, entre esse meio do caminho. Aliás, a gente já se encontra no Insta, na caixinha de stories, porque eu vou abrir lá a caixinha de perguntas sobre qual é a peça que faz com que você se sinta muito sexy, o que essa peça tem, tá bom? Um beijo, até!